como é bom e agradável podermos louvar e adorar o Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Este culto celebra o terceiro domingo após a Epifania. Convido todos a unirmos os nossos corações com toda a Igreja para juntos realizarmos este culto, o qual iniciamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido todos a cantarmos o hino Te Confesso, ó Deus, em preparação à nossa confissão de pecados. Estimados de Cristo Jesus, convido todos neste momento a abrirmos os nossos corações e confessarmos os nossos pecados a Deus. Ó Pai, tem compaixão de nós e não nos recuses, por causa de nossas transgressões, a nossa prece. Lamentamos não termos obedecido à Tua palavra. Tem compaixão de nós, teus fracos filhos, perdoa os nossos pecados e não entres em juízo conosco, pois diante de tua face ninguém é inocente. Lembra-te das tuas promessas, dá-nos o teu perdão e ajuda-nos a perdoar de coração aos que pecam contra nós. Em tua promessa esperamos. Amém. Todo aquele que está verdadeiramente arrependido dos seus pecados e os confessa para Deus, pode ter a certeza do perdão e ter o alívio que somente Deus pode nos dar. Por isso, como ministro da palavra, chamado e ordenado, a todos que estão arrependidos e que confiam em Jesus como seu Salvador, anuncio-vos a graça de Deus. E em nome, por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido todos a fazermos a leitura do Salmo do culto de hoje, Salmo de número 19, dos versículos 7 a 14, com a divisão ao meio dos versículos, conforme a projeção. Salmo de número 19, versículos 7 a 14, e após a leitura do Salmo, cantamos o Glória Patri e o Kyrie. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre.
Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinamentos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo. Eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti. Ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Todo-Poderoso e eterno Deus, olha para as nossas enfermidades com misericórdia e estende a tua mão majestosa para nos curar e defender. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Convido para cantarmos o hino Louva, Louva, teu Senhor. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Pelo sol, pelo luar, pela estrela, pelo mar, pela chuva, pela flor, pelo teu irmão. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Por Jesus morrer na cruz, pela vida, amor e luz, nessa vida nos conduz, Ele é salvação. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Como poderás calar, vendo seu amor sem par, sua ajuda sem cessar? Vamos, pois, louvar. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Neste momento, iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. O Antigo Testamento para este culto encontramos em Neemias, capítulo 8, versículos 1 a 3, 5 a 6 e 8 a 10. Assim encontramos registrado. Já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No primeiro dia desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao Portão das Águas. Então,
pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido, os homens, as mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. E ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviram com atenção. Esdras ficou ali no estrado acima do povo e todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram. E Esdras disse: louvem o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: amém, amém. Aí se ajoelharam e com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus o Senhor. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: este dia é sagrado para o Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola encontramos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 até o versículo 31, a sua primeira parte. Assim encontramos registrado: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser: já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser: já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo, conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão: eu não preciso de você, e a cabeça não pode dizer para os pés: não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias, e aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar os apóstolos, em segundo os profetas e em terceiro os mestres. Em seguida pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos ou profetas ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso se esforcem para ter os melhores dons. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido a cantarmos o hino Deus meu Senhor.
O Evangelho para o culto de hoje encontramos no livro de Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 30. Assim encontramos registrado. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali, ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo e que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olharam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: Ele não é o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida vocês vão repetir para mim o ditado: Médico, cure-se a você mesmo, e também vão dizer: Nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Jerusalém, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria, e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. E numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Convido a cantarmos o hino A Lei do Senhor é Perfeita.
do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam com todos nós, quando queremos refletir nas palavras da leitura do Antigo Testamento, do livro de Neemias, capítulo 8, destacando os versículos 9 e 10. Queridos de Cristo Jesus, qual é a nossa reação quando nós somos confrontados com as leis que nos cercam? Esta é uma grande pergunta, uma pergunta importante, pois diversas vezes nós observamos pessoas que querem transgredir a lei, seja qual for. Parece que tem prazer na transgressão do que alguém orienta como algo a se seguir. Por exemplo, como é comum nas salas de aula os alunos não respeitarem os professores quando eles pedem ou quando eles colocam como lei não fazerem bagunça na sala de aula. Olhamos e vemos também quantas pessoas que não respeitam as leis de trânsito, furam sinais vermelhos, fazem ultrapassagens em locais proibidos e perigosos, não respeitam o limite de velocidade e assim por diante. Também pessoas que não respeitam a lei da propriedade privada e querem ficarem roubando o que é dos outros. Pois é, queridos de Cristo Jesus, muitas vezes nós não gostamos de ouvir sobre as leis e nem queremos segui-las. Por isso o texto de hoje vem nos motivar a enxergarmos as leis de outra maneira. O povo de Israel reunido, eles estavam reunidos e então foram ouvir a lei do Senhor. E eu faço destaque do versículo 9 de Neemias, capítulo 8, que diz: quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: este dia é sagrado para o Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Ora, não se lamentar e nem chorar é para se ter alegria. Nós temos que olhar as leis que nos cercam e termos alegria por elas,
pois elas contribuem para um relacionamento melhor. Elas contribuem para que nós vivamos em harmonia, todos respeitando as leis, se respeitando, buscando uma melhor união. Como o texto da epístola nos apontou, nós cristãos somos o corpo de Cristo, devemos viver unidos no Senhor. Mas para vivermos unidos, devemos nos respeitar e devemos observar as leis do Senhor. Hoje eu quero refletir com vocês em como nós devemos nos alegrar com a lei do Senhor. No versículo seguinte, versículo destacado, número 10, é dito assim: vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Este é o dia do Senhor. E o dia do Senhor é para nós termos alegria. Acabamos de comemorar o Natal. Acabamos de celebrar a vinda de Jesus como nosso Salvador. Dia em que Deus cumpriu a promessa de enviar o Messias prometido, aquele que viria carregar os nossos pecados e cravá-los na cruz do Calvário. Ao ouvirmos a palavra do Senhor, ao meditarmos na sua lei, nas suas orientações, nas suas mensagens, devemos estar sempre alegres, pois Deus se preocupa conosco. Deus nos quer juntinhos dele. Deus nos quer observando as suas leis, as suas orientações. Cantamos que estas leis são importantes para nós, que elas são mais desejáveis do que muito ouro e o mel mais doce. Infelizmente, muitas pessoas não querem observar a lei de Deus. Muitas pessoas acham que os seus desejos são mais importantes, que as suas verdades são as absolutas, que Deus não é tão importante assim. Alguns até chegam a duvidar da sua existência. Infelizmente, estas pessoas não desfrutam o prazer, a alegria da fé cristã. Essas pessoas que assim duvidam, que menosprezam o amor de Deus, que menosprezam a palavra do Senhor, que não dão bola para os seus ensinamentos, não desfrutam da alegria de ser perdoado, não desfrutam da alegria de ter a certeza da salvação. Nesta leitura, no versículo 10, nós podemos observar como Neemias, ele é corajoso e destemido. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão do reformador da igreja, o doutor Martinho Lutero, sobre esse versículo número 10. Ele diz assim: vejam só como Neemias é corajoso e destemido. Quem foi que lhe deu tanta coragem e confiança? De onde lhe veio isso? Do Salvador tão somente. E quanto mais que queiram afastar-nos dele, tanto mais nos apegaremos a ele. Quanto mais danos, desgraça e aflição as pessoas nos causarem, tanto mais nos alegraremos, porque esta alegria é eterna. E por mais que queiram apartar-nos da mesma, tanto maior ela se tornará. Talvez alguém pergunte: é possível perder essa alegria? E tão logo a perdemos, estamos rodeados de tormento eterno. Mas embora seja eterno, Deus salva seu povo deste tormento assim. A alegria também dura para sempre. Mas a pessoa pode perdê-lo uma vez que vivemos na terra. O que acontece é o seguinte: Cristo é meu Salvador. Se creio e reconheço isso, tal fato se me torna alegria eterna, conquanto eu fique firme nessa fé. Mas no momento em que Cristo abandona o coração e a consciência, acaba também a alegria. A graça permanece, mas a consciência pode cair. Digo isso para que não se ofendam e escandalizem ao verem muitos dentre vocês abandonarem o Evangelho e negarem a Cristo. Pois onde Cristo está com sua alegria e consolo, ali a cruz e a perseguição também andam por perto.
O que este pensamento de Lutero nos traz? Primeiro, ele cita como Neemias é corajoso e destemido, pois ele fala para o povo de Israel: não chorem, se alegrem, este é o dia do Senhor, façam festa, compartilhem do que vocês têm com quem não tem nada preparado. E aqui é uma coisa muito importante. O que nós temos? Nós temos a certeza do perdão, nós temos o consolo de Cristo, nós temos a certeza de que nós iremos ressuscitar para a vida eterna. Muitas pessoas não têm isso na sua vida, por isso nós somos chamados a testemunhar, a falar deste amor, a proclamar este Salvador. Daí vem a nossa força para falarmos do amor de Deus. E este amor nós aprendemos na lei do Senhor, a lei que nos mostra que nós somos pecadores, a lei que mostra que nós não somos perfeitos e merecemos a condenação eterna. Mas esta lei também nos aponta que Cristo foi necessário vir a este mundo e perdoar os nossos pecados. Então somos atingidos pelo bálsamo do Evangelho, mensagem que mostra que nós não podemos fazer nada para a nossa salvação, mas nós somos salvos pela graça, pelo amor. Por isso, queridos de Cristo Jesus, é maravilhoso, é extremamente regozijante e alegre vivermos esta certeza, e esta certeza será eterna. Esta alegria não acabará, pois em Cristo nós temos garantido o paraíso celeste. Na leitura do Evangelho nós ouvimos do momento em que Jesus foi para a terra em que ele foi criado. E muitas pessoas ficaram questionando: aquele ali não é o filho do carpinteiro José? E Jesus então teve dificuldade de anunciar a palavra. Então ele disse: nenhum profeta ele é bem sucedido na sua terra. Nenhuma viúva foi visitada por Elias, a não ser a viúva de Sarepta, nenhuma da terra de Israel. Nenhum leproso de Israel foi curado, a não ser Naamã, o sírio. Muitas vezes nós também nos deparamos com esta situação. Queremos falar para as pessoas mais próximas de nós, queremos falar dentro das nossas famílias do amor de Deus, e muitos não nos levam a sério. O que nós devemos então fazer? Proclamar a lei do Senhor, mostrar que nós somos pobres e miseráveis pecadores, que precisamos de Deus em nossa vida e que a nossa alegria está pautada no Senhor, no Salvador. Devemos ser corajosos e destemidos, como Neemias o foi, mas não buscar esta coragem em nossas atitudes, buscarmos ela no Senhor, e saber que quando nós tivermos a certeza da salvação e a alegria do perdão, também irão chover sobre nós perseguições, pessoas que irão nos confrontar com a nossa fé, que irão dizer que não vale a pena seguir as leis. Tantas pessoas se dão bem com a corrupção, nós também podemos ser corruptos. Tantas pessoas transgredindo a lei de trânsito e não sofrendo acidente, não sendo multadas, podemos nós também o fazer. Todos os alunos fazendo bagunça, então eu também posso fazer. Mas nós devemos viver a lei, devemos obedecê-la. E quando pecarmos, quando errarmos, devemos reconhecer o erro. A tristeza tem que habitar o nosso coração nestes erros, pois estes erros são a transgressão do amor de Deus. Por isso, queridos de Cristo Jesus, estejam sempre alegres com a palavra do Senhor. Estejam sempre alegres com o seu amor demonstrado em Cristo na cruz. Alegrem-se com a lei do Senhor, pois esta lei é perfeita e ela restaura a nossa alma, porque ela nos aponta para Cristo. Ela aponta a nossa necessidade do Salvador. Nós não podemos nos salvar por nossas obras, por nossas atitudes. Nós não podemos salvar-nos por qualquer coisa que nós façamos, apenas pela fé em Cristo Jesus. Fé esta que nos é concedida pelo Espírito Santo, no batismo, na sua palavra, quando o Espírito Santo vem agir em nosso coração e nos torna da sua família.
nos dá a certeza do seu perdão, nos dá a certeza da confiança em Jesus como nosso Salvador, e então nós temos prazer na lei do Senhor. Eu observo a lei de Deus, todos os seus mandamentos, do 1º ao 10º, que apontam para amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, e então queremos viver nesse amor. Não há ninguém maior do que Deus em nossa vida, e nós queremos que o nosso próximo também conheça o amor de Deus, também seja perdoado pelo Salvador Jesus. Por isso, queridos, sejam confiantes, sejam corajosos, sejam destemidos, como Neemias o foi. Digam: este é o dia do Senhor, sejamos alegres, não choremos quando lermos a lei do Senhor, mas nos alegremos, pois nós temos um Deus presente em nossa vida, um Deus que nos salva, um Deus que nasceu neste mundo para carregar os nossos pecados, se humilhou por você e por mim, e esta humilhação terminou com a sua morte na cruz, pois quando Cristo ressuscitou, estava cercado de toda a sua majestade, toda a sua exaltação, para que nós pudéssemos ter a certeza de que nós somos perdoados e salvos pelo Filho de Deus, aquele que carregou os nossos pecados e nos salvou na cruz do Calvário. Alegrem-se, estejam felizes, pois o Senhor é o seu Salvador. Amém. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Queridos, em Cristo Jesus, nós somos dependentes de Deus. Necessitamos muito de Deus em nossa vida. Por isso, convido todos a cantarmos este hino que ressalta muito bem isto, como água cristalina. Assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Senhor, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Querido e bondoso Deus, a palavra do Salvador Jesus ultrapassa limites humanos. Para nós, é difícil imaginar esta realidade, porque vivemos num mundo que é regido racionalmente através de nossas elaborações pessoais e sentimentos diversos. Agradecemos-te porque, apesar desta ideia que criamos,
tu não deixas de agir com misericórdia e verdade. Enviaste Jesus Cristo para nos tirar do pesadelo do pecado e levar-nos à realidade de teu amor incondicional. Te pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes duvidarmos de tal amor e acabarmos nos afastando de Ti. Perdoa-nos por esta atitude impensada. Pedimos-te que nos abençoes e nos guardes, para que possamos pensar em Teu Filho Jesus Cristo e no poder que Sua palavra possui. Que lembremos que laços de parentescos não podem nunca ofuscar o maravilhoso presente de Tua salvação. Que lembremos que esta salvação se dirige a toda a humanidade pecadora, que precisa ser alcançada pela boa nova de Tua salvação. Enfim, conduze-nos na vida de fé, dentro e fora da igreja, em nossas famílias e sociedade, a fim de que lá, onde estivermos, vivamos segundo a palavra de Cristo, recebendo um dia por Tua graça a salvação eterna. Por Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. No meu canal do YouTube, Julian Carlos Ditchon, estará disponível, segunda a sexta, às 7 horas, a mensagem do programa de rádio da congregação, quarta-feira, às 19 horas, o momento devocional, e sábado, às 19 horas, o culto da semana. Todas estas gravações também serão postadas na página do Facebook, Céu Concórdia de Primavera do Leste, MT. Agradecemos ao Alexandre, a Ana, Felipe, o Lívio e a Gabriela, que nos auxiliaram neste momento da gravação. Concluímos este momento de culto cantando o hino Estamos do Mundo, a paz de Cristo a todos.